Atenção, me dá a doutora Evalda, vamos lá, ao vivo. Dos laudos, doutora, estamos ao vivo agora no Balanço Geral. O laudo não saiu. Nós não temos laudo médico oficial ainda. Não é verdade isso, tá bom? Aquele laudo preliminar de que ele não teria nenhum tipo de lesão. Não, nenhum tipo de lesão, era visível. Então, laudo preliminar, ele não tinha nenhum tipo de lesão aparente, física ali, né, externa. Então, por isso que está sendo feito os exames toxicológicos, o que foi que aconteceu, em que condições que ele foi colocado ali. Em relação às calças, doutora, já saiu algum tipo de verificação? É tudo informação, a esposa não reconhece, aquela calça não era dele, tá? Nós fomos para o local, então não procede. Morta por acidente, já foi descartado isso, morte por acidente? Não pode ter sido um acidente. Eram duas calças encontradas? Duas calças? Não. Uma a 300 metros do autódromo e uma ali do lado, a calça jeans. Sim, mas nenhuma confirma com a dele. Isso aí estão ligando, estão fazendo denúncia. As pessoas têm que parar, né? Tem que ser um pouco mais... É sério o assunto, é uma vida humana. Então eles ligam, falam onde está, mas foi tal pessoa que bateu, não, mas ele já estava morto há vários dias. Não é verdade, tá bom? Então isso aí é só para desgastar, a gente fica correndo atrás. Então a calça foi descartada porque não pertence a ele. A esposa esteve aqui, reconheceu, foi ver a calça, não é dele. E a câmera do capacete, já tem alguma pista, doutor? Essa câmera sumiu e ninguém achou ainda, tá bom? Hoje vai ter oitiva? Vai. Funcionários da obra? Provavelmente, funcionários da obra, chefe da segurança lá. Doutora, uma dúvida, eu estou ao vivo no Bate, no Alô Você do SBT, uma dúvida leiga, né? No caso do exame apresentar ali a falta da droga no sangue, no laudo parcial, significa que ele não foi envenenado, por exemplo, não caiu num Boa Noite Cinderela ou não necessariamente? Olha, a gente não tem o laudo, né? A gente pediu o toxicológico, eventualmente, né? Se deram alguma coisa para ele tomar, ou ele tomou acidentalmente, e aí ele estava, né? Foi colocado ali um pouco desacordado, né? Porque não tem nada, ele não reagiu, né? Você vê que ele acaba, não tem nenhuma lesão de tentar sair, porque é uma defesa natural, né? Normal, você quer sair. Então, por isso que nós falamos, né, em possibilidade dele estar ou desacordado ou né, um pouco, talvez alcoolizado, pode ser, né? É normal que beba alguma coisa, mas o toxicológico demora um pouco mesmo. Agora, doutor, em relação à imagem da câmera que estava acoplado no capacete dele, há possibilidade dessa imagem estar na nuvem, estar armazenada em algum lugar na internet? Isso que a gente está verificando, o pessoal está vendo agora, tá bom? Sua percepção é parecida com a nossa e com o público de que é um caso, um dos mais intrigantes que a polícia tem tentado desvendar nos últimos tempos? Já vi tanta coisa intrigante, mas assim, sem calça, sem o tênis, né? E de capacete, né? E num lugar ali que não era passagem, não tinha, estava até, né, cercado. Então, por isso, realmente chama atenção esse fato, né? E você correr, vamos imaginar, acidente. Por que você estaria de capacete? E por que a câmera? Né? Porque você está sem câmera. É isso que chama a atenção. Agora, doutora, em relação ao sinal do celular, ele pode indicar ali por onde o Adalberto pode ter passado até ser colocado dentro do buraco? Tudo pedido, tá? É que isso aí demora um pouquinho mesmo, né? Tá bom? Porque a gente começou a investigar o desaparecimento lá, fazendo buscas na região. Então, com o encontro, né, do corpo dele, agora muda um pouco o tipo de investigação. Então, agora a gente está uma investigação, embora morte suspeita, mas aí agora é a divisão de homicídios. Doutora, sobre o caso de ontem, quem mais falta ser ouvido sobre o... A esposa já foi ouvida? Pois é, Passaia, agora a doutora vai falar sobre o caso do engenheiro que foi encontrado morto dentro de uma mansão ali no Jardim Paulista. Ela não tem condições nenhuma de ser ouvida, nenhuma. O guarda da rua foi ouvido. Já trouxemos o guarda ali da rua, veio um familiar para explicar ali como era a rotina, e foi um latrocínio, né? E no caso, por isso que nós trabalhamos junto com o DEIC, tá? O carro está sendo periciado agora, nós tiramos por causa da chuva,
Então a gente retirou do local, está sendo periciado por dentro para eventual material biológico, né, se for colhido. Então agora o DHPP está auxiliando com a equipe técnica de perícia, que eles são fantásticos, para auxiliar aí junto ao DEIC, porque o DEIC, com esse tipo de crime aí patrimonial, o DEIC tem uma expertise, né, e uma equipe que já tá atrás desse pessoal. Mas por enquanto nenhum suspeito. Foi um latrocínio. Não, foi um latrocínio, tá? Objetos foram levados, pouca coisa, mas eles ficaram de 8 a 9 minutos dentro da casa, foi muito rápido. A brutalidade do tiro, né, a saída, doutora, o Bate está perguntando justamente isso, tiro na cabeça mesmo sem reação, ainda configura mesmo latrocínio. Essa é a história do construtor que foi Latrocínio. morto aqui em São Paulo. Mesmo. Mas não de uma coisa arquitetada, de repente, de uma Os bandidos intenção. ficaram 8 minutos dentro da casa dele. Olha, e ao sair deram um disparo na pelo que a gente cabeça. tem, Vamos ouvir? É latrocínio, tá bom? Pelo que nós temos, foi um latrocínio. Nós não vimos nenhum movimento de reação dele. Maldade, né? Crueldade, né? E clonaram o controle para entrar na casa? Então, é o que nós temos, né? Que houve uma clonagem do controle, porque a casa é bem monitorada, tem até, né, lugares ali com porta blindada, né? Então clonaram sim. Ele havia acabado de chegar, fazia poucos minutos, eles entraram atrás, tá bom? Esse controle foi encontrado, sei lá, dentro do outro carro, alguma coisa assim? O quê? Esse outro controle, o que teria sido clonado? O controle está mas não foi encontrado no outro carro. Doutora, vocês Tá. conseguiram verificar se os criminosos já estavam ali à espreita, aguardando a chegada deles? Ainda não, tá? Mas não estavam à espreita. Não estavam à espreita? Não, a gente não tem imagem deles aguardando, não. Foi uma chegada mesmo. Eles podem ter passado antes, visto alguma coisa, tá? Acompanhado a Movimentação, tá bom? A senhora que eu perdi o começo, eu queria falar... Então, por enquanto, nenhum suspeito em relação a esse caso, né, doutora? Em relação ao caso do latrocínio? Isso, latrocínio. Não, aí é com o DEIC, tá? Eu prefiro que vocês falem. No princípio, 4 pessoas, tá bom? Doutora, muito obrigada. Aí, a entrevista coletiva da doutora Ivalda Aleixo, que falou aqui ao vivo sobre 2 casos, né, Passaia? Agora, voltando à história do empresário que foi encontrado morto dentro do buraco, ela disse que a partir de agora, esse caso entra em sigilo, né? O DHPP vai começar a investigar aí os suspeitos. Então, ela falou pra gente sobre os laudos que ainda são preliminares e não descartou ainda a morte acidental. Então, ela falou sobre 2 casos, né, Passaia? Falou também do engenheiro que foi baleado na cabeça de forma brutal dentro da própria casa. Disse que foram 4 suspeitos, mas ainda também não tem pistas de nenhum deles. Passaia, eu volto com Mônica, você. volta lá para mim. Eu quero ouvir ainda o que ela está falando sobre esse empresário, porque nós temos reportagens dos 2 casos, tá? Volta lá para mim. Esse empresário, ele infelizmente perdeu a vida porque os bandidos, no final, deram um tiro na cabeça dele. Eu quero entender esse caso. Tem uma reportagem intrigante chegando. Entendeu? Já vai todo mundo. Perícia, para colher impressões digitais, a equipe, vai uma equipe completa. Mas quando a gente viu e já ouviu ali mais ou menos o que tinha acontecido, nós entendemos que era latrocínio e já acionamos o DEIC. O perfil da vítima, o quanto importa para vocês também no que se refere à investigação? Que era um homem dono de uma construtora, poderoso, digamos assim. O quanto que também leva em consideração para vocês essas características? Olha, a única coisa que eu posso falar é que, eu não sei se ele era poderoso, mas era um cara de condições, mora num bairro extremamente de nível econômico maior, é uma casa grande. Eu acho que isso que chama a atenção de quem vai roubar, né? Ele não vai, você não vê tentar entrar numa casa ali que era um portão mais fácil, não é um condomínio, não teria barreiras a mais para passar. Então, o perfil da vítima é esse, uma pessoa com poder aquisitivo maior, tá? Que provavelmente teria objetos ou valores, alguma coisa de valor para se levar. Agora, doutora, pode ter sido algum ex-funcionário, algo em relação à vingança? Gente, olha, eu cheguei em casa 4 horas da manhã, eu não consigo nada. Vingança do quê? Né? Então a gente tem que ver o perfil da vítima, mas me parece que não tem nada. Gente, é uma cena muito clara de latrocínio, tá? Agora, suposições,
a gente então tem que saber se ele estava recebendo ameaças, alguma coisa. Agora, a família estava muito em choque ontem. Tá? A mulher não quer voltar para casa. Ele tem um filho de 5 anos que estava no carro com ela. Ainda bem que não entrou e não viu aquela cena. Então, a família, ele é sócio do irmão, é uma empresa de família. Então, não dá para essas suposições, essas teorias. Eu não posso pegar uma teoria e colocar no fato. Não, primeiro é o fato que vai me levar entender o fato. É a cena do crime ali, é muito claro que aquilo ali foi um latrocínio, tá bom? E ele foi pego de surpresa mesmo, tá? Ele estava ali sentado numa mesa, tomando um café, porque era vamos chamar assim, era um ritual ali, né? Aguardar a esposa chegar com um filho menor para jantar, tá? Pro jantar. Luta corporal? Não teve luta corporal. Olha, inclusive, provavelmente ele estava de joelhos, tá? Quando ele foi morto pela cena do crime. É porque estava amarrado. Mas não tive ainda, tá? Vou ter agora. Tá bom? Mas nós falamos lá informalmente com ele, ele fala o que aconteceu, mas esse caso não seria nem ético da minha parte, né? A gente, lógico, trabalha junto, a Polícia Civil trabalha junto, a Polícia Militar também ontem lá isolou o lugar, foi perfeito, tentaram reanimá-lo, né? Assim, possibilidade de reanimar, o pessoal, o bombeiro esteve no local, a Polícia Militar fez preservou o local, foi perfeito. Entendeu? Ninguém entrou, ninguém. Então, tudo que nós colhemos lá, ninguém mexeu. Tá? Então, tem bastante coisa hoje para ser analisado. Tá bom? Doutora, uma última perguntinha. Pode ter sido alguém que já tenha trabalhado lá? Porque eles foram muito rápido na ação. Eles foram rápidos e não levaram nada, provavelmente porque um deles deve ter se exaltado ali, provavelmente, né? Porque eles foram até o quarto, gavetas foram reviradas, joias, e saíram provavelmente por conta do tiro, né? Que aí chama atenção, tá bom?